Olá pessoal, tudo bem? Então agora, depois de 2 semanas passando fazendo exames, né, prova, vamos voltar ao conteúdo então, né, turma? Olha só. Então vamos falar hoje sobre movimento uniformemente variado, parte 2, beleza? Antes de tudo, né, o que a gente já sabe? Unidade de medida, conversão de unidades, deslocamento, velocidade média, constante, movimento progressivo e retrógrado, função horária do movimento, gráficos de espaço por tempo, né? Questão de posição de deslocamento aqui, né, pessoal? A questão da velocidade média, que é o espaço total percorrido pelo tempo total gasto, né? A gente também viu a questão de gráficos, né? Gráfico de movimento uniforme. A gente fez a construção disso. Olha quanta coisa a gente aprendeu esse ano, hein? Que beleza. Né? Então a gente tem que a equação do movimento uniforme, que é o espaço final, ele é igual ao espaço inicial, né? S0 mais velocidade, no caso essa velocidade é a velocidade constante, né? A gente também viu a questão de gráficos, né? Quando o gráfico é de espaço por tempo, né? Notem muito bem as unidades. Quando o gráfico é de espaço por tempo, a gente consegue calcular a velocidade a partir do gráfico, né? E a gente também viu a questão da aceleração, quando o corpo é acelerado, quando o corpo é desacelerado, acelera para trás, acelera para frente, desacelera para trás, né? Vimos já tudo isso. A gente viu que a aceleração é a mudança da velocidade, né? A variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo, né? Isso daqui era dado em metros por segundo, que dá a unidade de metros por segundo ao quadrado, tá? A gente também viu gráficos de velocidade por tempo, são gráficos diferentes, olha aqui, velocidade por tempo, né? Velocidade, aqui é a velocidade que está mudando com o tempo. E a gente chegou nessa função horária, né? Que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, né? Qual que é a diferença? Naquela equação, na primeira equação que a gente viu, aqui era espaço, agora é velocidade, aqui é o quão rápido, o outro era a posição, beleza? Pois é. Bom, dito toda essa revisão aí, certo? Vamos entrar com o conteúdo novo, beleza? Pessoal, o conteúdo dessa semana começa com a área do gráfico de velocidade por tempo, beleza? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Pessoal, eu coloquei aqui um gráfico de velocidade constante. Então, olha, quando o tempo é 0, a velocidade é 5. Quando o tempo é 1, a velocidade é 5. E assim por diante. A velocidade é sempre 5, certo? O que significa isso? Que o corpo está sempre andando com uma velocidade fixa de 5 metros por segundo, né? Ou seja, se ele anda com uma velocidade de 5 metros por segundo, quanto que ele vai andar em cada segundo? Olha, se passar 1 segundo, né? Se ele anda uma velocidade de 5 metros por segundo, após 1 segundo ele andou 5 metros. Mais 1 segundo, ele andou mais 5 metros. Mais 1 segundo, mais 5 metros, né? Mais 1 segundo, mais 5 metros. E mais 1 segundo, mais 5 metros. Se eu contar aqui, então, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ele andou no total de 25 metros, né? Ele andou um total de 25 metros. Ou seja, em 5 segundos, se a velocidade dele é de 5 metros por segundo, a cada segundo ele anda 5 metros. Então é só eu ir somando, né? Tem algum jeito mais rápido de fazer isso do que fazer isso na mão, com quadradinhos? Tem. Vamos ver? A gente pode fazer com que o espaço percorrido seja a área do gráfico. Esse gráfico aqui, no caso, ele é um retângulo, né? O que eu faço então? Eu pego o tamanho da base e multiplico pelo tamanho da altura, né? Por exemplo, aqui, certo? Olha só, a base é de 5, a altura também vale 5, então no caso de um retângulo, a área dele é base vezes altura, né? Base vezes altura, e no caso aqui vai ser 5 vezes 5, que vai me dar o espaço percorrido de 25 metros, né? Então a forma mais fácil de fazer as contas é por meio de área, né? Então se eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, não é espaço, é velocidade por tempo,
A área do gráfico vai me dar o espaço percorrido, beleza? Ela vai me dar o espaço percorrido, uma informação nova, tá? Um outro exemplo. Só que antes de eu dar outro exemplo, eu vou contar para vocês uma regra sensacional que vocês nunca mais vão esquecer como é que calcula a área das coisas, certo? Então, se eu pegar aqui o meu quadrado e cortar ele pela diagonal, né, eu vou dividir meu quadrado em duas partes, né? Se um quadrado inteiro, a área dele é base vezes a altura, se eu jogar metade da base dele, metade da área dele fora, quanto que vai ser a área dele? Vai ser metade da área, né? Então, a área de um quadrado, de um retângulo completo, base vezes a altura. A área de metade de um retângulo, base vezes a altura dividido por 2. Mas, espera aí, base vezes a altura dividido por 2 aqui é um triângulo. Pois é assim que sai a fórmula do triângulo, tá certo? Então, retângulo, base vezes a altura. Triângulo, base vezes a altura, dividido por 2, tudo bem? Beleza, né? Tranquilo. Então, vamos ver aqui, por exemplo, a área desse gráfico aqui. Esse aqui já fica um pouco mais difícil, né? Porque, olha, a velocidade agora está mudando com o tempo, né? Olha, em 1 segundo, a velocidade é 2. Em 2 segundos, a velocidade é 4. Em 3 segundos, a velocidade é 6. Em 4 segundos, a velocidade é 8. Em 5 segundos, a velocidade é 10. Fica um pouco mais difícil de fazer aquela continha na mão que a gente estava fazendo, né? Até dá, mas é bem mais difícil. A gente pode calcular a área, né, dessa forma geométrica gerada aqui. No caso é um triângulo retângulo, né? Vamos pegar aqui, ó. A base vai de 0 até 5, então a base vale 5. A altura vai de 0 até 10, então a altura é 10. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, né? Base vezes a altura dividido por 2. Então, a área vai ser a base, 5 vezes a altura 10 dividido por 2. Então, o espaço percorrido nesse gráfico aqui, de 0 até 10 metros por segundo, é de 25 metros também. Beleza? Tranquilo, né? A gente vai fazendo aqui as continhas e pá, coisa e tal, né? Beleza. Bom, e quando eu tenho um gráfico assim? Como é que eu faço isso daqui? Pessoal, vamos manter no fácil. A gente vai aprender a calcular a área do triângulo e a área do retângulo, certo? É o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar o meu desenho e vou dividir ele em outras partes. Então, olha só. Aqui eu tenho um triângulo. Então, eu posso calcular a área desse daqui e somar a cara dos outros, né? A área você pode ir somando, né? Sem problema nenhum. Então, eu pego essa forma geométrica, pego a minha próxima forma geométrica e pego a minha forma geométrica final aqui, pequenininho, triângulozinho, tá? Então, ó, tranquilo, viu? Dá pra fazer. Dava pra fazer outras divisões? Dava, sossegado. Você pode fazer qualquer divisão, desde que você faça corretamente a conta, né? A divisão não vai influenciar. Independente da divisão que você vai fazer de forma geométrica aqui, a área vai ser a mesma, tá bom? Bom, vamos lá. Então, vamos começar pelo triângulo azul aqui, né? Então, olha só. A base vai de 0 até 4. Então, a base vale 4, certo? A altura vai de 0 até 12, então a altura é 12. Então, um triângulo, base vezes altura dividido por 2, beleza? Então, olha só. Aqui eu sei que é um triângulo a área. Aqui é um retângulo. Então, a área da base, 6, vezes a altura também é 12, né? A gente pode ver aqui, ó, toda essa altura vale 12, então é um retângulo, 6 vezes 12. E o pequenininho aqui, agora, muita atenção. A base dele é daqui até aqui, certo? De 9, né? Olha aqui. Se eu sumir aqui, ó. Aqui seria 9. Então, vai de 9 até 10, certo? Então, a base dele vale 1. De 9 até 10 é 1, certo? A diferença. E a altura aqui, ó, ele vai de 12, né? 12 até 14. Então, a altura vai ser 2, tá? Então, vamos lá. O primeiro triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Então, ó, a altura base 4, a altura 12 dividido por 2, eu tenho 24 metros, tá bom? O retângulo aqui do meio, base vezes a altura. Base 6, altura 12. 6 vezes 12, 72, ok? Vamos com calma. E agora o triângulozinho aqui, triângulo,
Base vezes altura dividido por 2. Então, base 1, altura 2 dividido por 2, eu vou ter aqui um espaço percorrido de 1 metro. Somando as minhas três formas geométricas, né? 24 do primeiro triângulo, 72 do retângulo verde, mais 1 do triângulozinho vermelhinho, né? Fazendo essa soma aqui, então, eu vou ter 87, certo? Ou 97, deixa eu ver a conta aqui. Eita, parece que eu errei a conta. É 97, tá, pessoal? Porque, ó, 2 mais 7 dá 9. 4 com 2 mais 1, 3. 3 mais 4, 7. Aqui é 97, tá? Corrijam aqui pra mim. 97, beleza? Então, calculei as áreas, somei as áreas, tranquilo. Consigo achar o espaço percorrido, beleza? Bom, agora vamos para uma versão sem número, só com letra. Então vamos supor o seguinte, ó, que quando o tempo é zero, tá? Quando o tempo é zero, a minha velocidade vale V0, velocidade inicial, certo? No meu tempo final t, que eu não sei quanto vale, eu vou colocar aqui um tempo t, eu vou ter a minha velocidade final v. Então vamos lá, antes de fazer qualquer conta, vamos entender o processo. No tempo zero, eu tinha uma velocidade inicial, depois de um certo tempo t, que eu não sei quanto vale, eu vou para uma velocidade final. Velocidade inicial, velocidade final, tempo inicial, tempo final. Tranquilo, né? Sem muita novidade, é o que a gente já está acostumado a fazer. Certo, vamos lá então. Então eu tenho aqui meu retângulo aqui embaixo, certo? Que vai de 0 até t de base, né? E a altura que vai de 0 até V0, né? Então olha aqui, base, o tamanho da minha base vale t. T é como se fosse um x, né? Esse t poderia ser qualquer coisa, poderia ser 10, poderia ser 20, enfim, é genérico a gente colocou como t só, né? E a altura dele é V0, também podia ser qualquer valor aqui, a velocidade inicial podia ser 10, podia ser 15, podia ser 20, podia ser menos 5, não importa, tá? Coloquei aqui só como V0, só pra gente ter uma ideia. Então aqui eu tenho um retângulo, né? E aqui em cima, o que eu tenho aqui em cima? Bom, aqui em cima eu tenho, geometricamente falando, eu tenho um triângulo, certo? Qual que é a base do triângulo? Bom, a base do triângulo, né, ele começa em 0 e vai até t, beleza? E a altura dele? Olha, o triângulo começa em V0 e termina em V, então a altura dele é só isso aqui. Então ela é V menos V0, certo? Porque eu tenho que pegar tudo isso do 0 até V é V. Só que a altura é de V0 até V. Então eu faço V menos V0. Eu subtraio o que é V0 de V. Para ter só essa altura aqui. Tá? Então vamos lá. Retângulo, base vezes altura. Então a área percorrida vai ser base vezes altura. Então a base vale T. A altura vale V0. Certo? Então, beleza. E aqui no meu triângulo, aqui em cima? Base vezes altura dividido por 2. Certo? Base vale T, a altura V menos V0. Então, o espaço percorrido aqui vai ser V menos V0. Tudo isso multiplicando por T, dividido por 2. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos lá, com calma. Então, o que eu fiz? De novo. Eu tinha aqui um gráfico teórico que não tinha valores, só letras. Dividi ele em formas geométricas, né? Peguei os tamanhos das formas geométricas e fiz o cálculo de área. Cálculo do retângulo aqui embaixo, cálculo do triângulo em cima, tá? Sem crise, pessoal. Tranquilo, só estamos trocando número por letra, tá? Vocês não podem passar de fome porque eu não coloquei número aqui, é a mesma coisa. Beleza? Certo, então vamos lá. O espaço total percorrido vai ser a soma dessa área, que seria T vezes V0, mais essa área de cima, que seria V menos V0 multiplicado por T dividido por 2, certo? Então o espaço total percorrido é a área de baixo mais a área de cima, né? Tranquilo, gente, tranquilo. Só estou somando as áreas aqui, que nem eu fiz, olha só, que nem eu fiz aqui anteriormente, né? Olha, eu não tinha dividido em 3 partes. Calculei as áreas tinham números, aqui eu fui e somei, aqui deu 97,
tá? Só isso que eu fiz, né? Aqui a diferença é que eu não tinha número, eu somei letra mesmo, né? Tá? Então, V0 vezes T mais V menos V0 vezes T dividido por 2. Não entendeu? Pausa o vídeo aqui, volta essa parte de área e vai vendo passo a passo tudo de novo para você chegar até aqui. Não saia daqui sem entender. Você vai por mim, você vai me agradecer se você entender essa parte aqui, tá? Beleza? Bom, vamos lá. Outro detalhe importante. A gente já viu que a aceleração, ela é a mudança da velocidade pela mudança de tempo, certo? Isso é outra coisa aqui separada. No caso aqui, a velocidade final é v, a velocidade inicial é v0, certo? O tempo final é t, e o tempo inicial é 0, porque eu comecei em 0. Então o t0 aqui eu jogo ele fora, então fica só v menos v0 dividido por t, tá certo? Olha só, esse t está dividindo, eu vou pegar ele, passar ele multiplicando, então ficaria a vezes t igual a v menos v0, certo? A vezes T igual a V menos V0. O que eu fiz? Eu parei o que eu estava fazendo aqui, eu deixei isso aqui quietinho, essa parte ficou quietinha, e aí eu voltei para outro conteúdo da teoria. O conteúdo que é aceleração é mudança de velocidade por mudança de tempo, né? E atribuindo aqui os valores do gráfico nessa equação aqui, eu tenho que aceleração vezes tempo é igual a velocidade final menos velocidade inicial, beleza? Olha só, onde que eu tenho velocidade menos velocidade inicial? Aqui, ó. Então, tanto faz eu escrever velocidade menos velocidade inicial, como escrever aceleração vezes tempo, né? As duas coisas são o mesmo, né? Não está uma igualdade aqui, certo? Então, A vezes T é igual a V menos V0. Então, tanto faz eu escrever A vezes T ou V menos V0. Né? Então, eu vou pegar aqui e vou substituir esse V menos V0 por A vezes T. Tá? Até pintei de vermelho aqui para ficar claro para vocês, certo? Se eu multiplicar aqui A vezes T, eu vou ficar com A vezes T ao quadrado, né? Então eu fico A vezes T ao quadrado, né? Olha aqui. Aqui eu só copio, ó, V0 vezes T copiado, mais A vezes T ao quadrado, certo? E aqui eu abri, né? Então, ó, não era delta S? Delta S é espaço final menos inicial, certo? Então, espaço final menos espaço inicial é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Passo o espaço inicial para o lado positivo. Então, espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2. Certo? Essa equação aqui é a equação do espaço quando a velocidade muda com o tempo. Tá? Quando a velocidade muda com o tempo, é essa a equação. Essa equação também é conhecida como sorvetão. E a outra mais simples é sorvete, tá? Então é sorvete, sorvetão, tá bom? Então, quando que eu uso essa equação aqui? Quando tem aceleração. Eu já vou voltar nesse assunto aqui com vocês. Me dá um minuto aqui e vocês vão pegar isso certinho, beleza? Então essa aqui é a equação do sorvetão. Vamos lá. O que significa cada um dos coeficientes do sorvetão? Eles têm unidades também, né? Então, olha só. Esse primeiro coeficiente aqui, o S0, que está sozinho, que é um número que não tem T, ele significa espaço. E espaço é dado em metros. A velocidade inicial, que está acompanhando T, é velocidade, né? E velocidade é medida em metros por segundo, tá? Acompanha o mouse aqui, olha aqui o mouse. E aqui, a aceleração dividido por 2 acompanha t ao quadrado, certo? A aceleração, metros por segundo ao quadrado, certo? Então, o que cada um significa? A posição inicial, ok? A velocidade inicial e a aceleração que o meu corpo tem, tá bom? Então, esses são os significados de cada uma das coisas, certo? Tá? Tranquilo, né? Vamos lá. Então, olha só. Olha a equação de baixo. S igual a 100 mais 15t mais 8t ao quadrado, beleza? Olha só. O número que está sozinho,
é o espaço. Então eu sei que aqui esse 100 seria meu espaço inicial. Então eu vou extrair esse resultado da minha equação. O número que acompanha só t, o número que acompanha t é a minha velocidade inicial. Então a velocidade inicial vai ser de 15, certo? E o 8? O 8. O que eu faço com esse 8? Bom, eu sei que a aceleração dividido por 2, a aceleração dividido por 2 acompanha até o quadrado. Mas aqui eu só tenho 8 acompanhando até o quadrado. Então o que eu sei? Peraí. Então o que quer dizer que eu sei que A dividido por 2 é igual a 8. Portanto, se o A dividido por 2 é igual a 8, passo o 2 que está dividido multiplicando, então minha aceleração seria de 16, tá? 16, porque peguei o 8, né? A dividido por 2 é igual a 8, então A é igual a 16 metros por segundo ao quadrado, tá? A equação de baixo, espaço é igual a menos 60 mais t mais 2t ao quadrado, certo? Então, olha, o espaço inicial menos 60. A velocidade inicial é o número que acompanha t. Como ele não tem número, então o número que acompanha t seria 1, certo? E aqui, né, o número que acompanha t ao quadrado é a aceleração sobre 2. Então, olha, 2t ao quadrado, então a sobre 2 é igual a 2. O 2 dividindo passa multiplicando, a aceleração vira 4 metros por segundo ao quadrado, tá? E aí a gente vai seguindo os padrões, olha aqui. 10t menos t ao quadrado. Opa, cadê o número que não acompanha t? Não existe. Se não existe, eu posso dizer que o espaço inicial, então, vale zero. Né? A velocidade inicial é o que acompanha t, então a velocidade inicial vai valer 10, certo? E menos 1, né? Porque se não tem número é 1, menos 1 é A sobre 2. Então, se A sobre 2 é menos 1, pego 2 dividindo, passo multiplicando, então a minha aceleração vai valer menos 2, tá bom? Outro exemplo, espaço é igual a 50 menos 10t ao quadrado. O número que está sozinho, né, que não tem t, é a posição. Então, o meu espaço inicial vale 50. O número que acompanha t é a velocidade inicial. Tem um número que acompanha t aqui? Não tem. Então, a minha velocidade inicial vale zero. Tá bom? Já menos 10 acompanha t ao quadrado. Quem acompanha t ao quadrado é a aceleração sobre 2. Então, a sobre 2 é igual a menos 10, certo? Pego 2, passo multiplicando, então a minha aceleração vai valer menos 20 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Outra equação, 0,2 menos t menos meio t ao quadrado. Então vamos lá, o número que está sozinho é o meu espaço inicial, 0,2. Aqui, né, menos t é a mesma coisa que menos 1, então minha velocidade inicial vale menos 1. Aqui, menos meio t ao quadrado, né, menos meio é a sobre 2. Passo 2 dividindo, multiplicando, então vai ficar menos 1 metro por segundo ao quadrado. E a equação de baixo aqui, ó, que é 0,25t ao quadrado. Não tem um número sozinho que não acompanha t. Então o espaço inicial é 0. Também não tem o número que acompanha t. Né? Nem o número sozinho, nem o número que acompanha t. Então tanto o espaço quanto a velocidade inicial, certo? O espaço quanto a velocidade inicial vão valer 0, certo? E minha aceleração? 0,25, né? A sobre 2, né? A sobre 2 é igual a 0,25. O 2 está dividindo, passa multiplicando para o outro lado. Então, 0,25 vezes 2 vai me dar meio metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, olha só. Felipe, tá tudo muito difícil. Volta e assiste esse vídeo de novo. Essa daqui é a parte 1 da nossa semana, tá bom? Por favor, volta e assista esse vídeo de novo até que tudo fique claro para você. Não passe para frente enquanto esse vídeo não estiver claro, ok? Te aguardo na próxima parte.